A terceira aula teórica da disciplina Micologia Geral, a morfologia do sistema vegetativo e reprodutivo, na verdade, é uma continuação da aula de fisiologia dos fungos. Aqui nós vamos observar quais são as modificações que os fungos podem sofrer para que eles possam produzir esporos. Então, no slide 13 é o título, no slide 14 é onde tem um pouco de informação do sistema vegetativo, onde tem a hifa, que é a célula do fungo. Essa hifa ela vai desenvolver e irradiar no substrato, vai formar o micélio, que é o corpo do fungo, e dependendo do fungo, esse micélio ele pode ser contínuo, que também pode ser chamado de cenocítico, ou micélio septado. Esse micélio, da maneira como ele se comporta no ambiente, tem alguns fungos que são extremamente simples, então eles são chamados de holocárpicos quando a hifa é bem restrita e essa hifa ela cresce só o suficiente para produzir uma estrutura de reprodução. Então, tudo se transforma em estrutura de reprodução. A gente observa muito essas estruturas nos fungos aquáticos. A maioria dos fungos, eles são o que a gente chama de eucárpico. Os fungos eucárpicos são aqueles onde a hifa cresce, ramifica, desenvolve e aí em alguns pontos dessa hifa é que você tem a produção de corpos de frutificação, mas o restante continua na fase vegetativa, produzindo enzimas e absorvendo para absorver o substrato para que o fungo possa sobreviver. Os fungos, eles possuem o que a gente chama de pseudotecido, mas isso é muito mais evidente, que é chamado comumente de pletenquima, mas tem outras denominações de acordo com o arranjo, o entrelaçamento dessas hifas. Esses arranjos, esses falsos tecidos, eles são visualizados mais nos fungos superiores, onde ele já tem mais uma organização, já forma paliçada, e aí você consegue observar esse pseudotecido. Porém, nos fungos verdadeiros, você tem os fungos filamentosos, que têm hifa, mas os que são fungos unicelulares, que são as leveduras, eles produzem cadeias de esporos, que são os blastosporos. Isso é chamado, uma cadeia pequena é chamada de pseudohifa, e uma cadeia maior é chamada de pseudomicélio. Eles imitam o micélio verdadeiro, mas cada elo ali da cadeia, ele é individual. No slide 15, aí está mostrando aqui os tipos de hifas que vão apresentar. As hifas cenocíticas, aqui é o exemplo de uma hialina, normalmente elas são mais largas, a parede é menos espessa e elas são muito mais sensíveis a mudanças ambientais. O micélio septado, a hifa e depois, consequentemente, o micélio septado, ele vai produzir septos, interrupções, que são chamados de septos ou tabiques. Uma célula se comunica com a outra e aí ele já tem o micélio formando compartimento. Então, em cada um compartimento daquele tem todas as organelas, enquanto que no micélio contínuo, essas organelas elas são dispersas de maneira desordenada dentro de uma célula grande. No slide 16, mostra figuras de pseudomicélio. Então, tem algumas vezes que, se você não tiver cuidado, você pode confundir com micélio, mas aqui são cadeias de blastosporos, que algumas vezes eles podem se alongar, mas algumas vezes eles são redondinhos. Então, você vê isso aqui, ajuda na morfologia, você identificar quem é a levedura, mas tem algumas dessas leveduras que elas não formam nem pseudohifa. Elas só produzem blastosporos, esses blastosporos eles vão ficando amontoados, e aí você tem uma colônia de levedura. As leveduras mais evoluídas são essas que apresentam pseudohifa e depois pseudomicélio. No slide 17,
Aí estão, uma indicação, mas eu já tinha falado para vocês nas aulas anteriores, é que a célula do fungo, os fungos são superiores porque a célula é eucarionta, então tem núcleo organizado. As organelas, elas são dos demais organismos, mas aí, se for comparado com as plantas, não tem plastos. Isso é uma das etapas, dos parâmetros que fez com que os fungos eles fossem retirados do reino vegetal, porque eles estavam antes acomodados lá no reino vegetal, por falta de informação que a gente vai ver na aula de taxonomia. Então, as organelas estão aqui, algumas aparecem em determinados grupos de fungo e as básicas, parede celular. Todos eles têm, mesmo as leveduras, tem. Agora, no caso da parede celular dos fungos filamentosos, é basicamente de quitina. Antes se aceitava celulose, mas hoje só se for uma pequena quantidade. A membrana plasmática é formada de fosfolipídios e aí ela é porosa, que aí o fungo necessita justamente para ele depois se nutrir, ele sugar literalmente por osmose o alimento, né? Os vacúolos que existem dentro, eles são as estruturas maiores do microscópio óptico. Você consegue observar os vacúolos, principalmente os vacúolos de reserva. Os digestivos são aqueles que produzem as enzimas que são lançadas no substrato para digerir esse alimento e o fungo poder absorver para reorganizar e produzir seu próprio alimento. Os vacúolos de reserva é onde você encontra o glicogênio que vai sendo carreado para as áreas onde você produzir os esporos. Então, ele tem retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, mitocôndria, centríolos, núcleo e algumas estruturas que aparecem em alguns grupos de fungo. Por exemplo, o lomassomos. Ele aparece em alguns organismos, mas até hoje ninguém sabe direito qual é a função que ele tem. Alguma coisa deve ser importante lá. E nos fungos aquáticos, você tem, aqui são as estruturas internas e estrutura externa. Nos fungos aquáticos, eles podem produzir um prolongamento, chamado de flagelo. Esse flagelo, ele é ativo, então o esporo dos fungos aquáticos, ele nada, ele procura o seu próprio alimento, enquanto que os outros esporos, eles são imóveis, eles dependem de mecanismo de dispersão. Se não tiver um mecanismo de dispersão, ele acaba perdendo a viabilidade naquele local onde já não pode mais. Então, a célula do fungo, normalmente ela é menor e mais simples que as apresentadas por animais e vegetais, mas ela é semelhante, tem todas as organelas que tem desses organismos eucariontes. No slide 18, esses fungos, enquanto eles estão se desenvolvendo, o micélio está crescendo, o micélio vegetativo, o objetivo é produzir esporos. Mas, muitas vezes você vê ou alguns fungos que não se sabe por quê, faltou alguma coisa, ele não consegue produzir, alguns que perderam a capacidade, mas ele arranja uma maneira de se reproduzir, de produzir estruturas que funcionem como esporos. Então, aqui a gente vai ver diferenciações de hifas, e essas estruturas elas vão funcionar, elas têm uma determinada função que foi descoberta já como é que elas têm. Então, por exemplo, propagação da espécie. Aí aqui tem 2 exemplos, mas tem outras espécies, outras estruturas, mas essas duas aqui a gente encontra comumente. Artrosporo é uma fragmentação da hífa, é como se você tivesse um artículo que quebra o micélio, ele quebra, principalmente entre um septo e outro, ou então a cadeia das leveduras ela se fragmenta. Se elas estiverem compridinhas e ficarem daquela maneira, é chamado de artrosporo. Então, é um artículo miceliano, ele não é produzido em estrutura reprodutiva, mas ele funciona como um esporo. Então, é artrosporo. O blastosporo é o esporo das leveduras. Então, esses normalmente são redondos ou ovais, diferente dos artrosporos, que são quadradinhos. Os blastosporos é o que as leveduras produzem e elas se multiplicam por brotamento. Elas vão produzindo células e aí elas vão se multiplicando ali.
Uma outra função que as hifas também, que tem estruturas na hifa, ela pode produzir, é de resistência. Então, tem algumas células na hifa, os esporos eles já são naturalmente mais resistentes do que o micélio, mas às vezes esse micélio ele se transforma e ele vai produzir estruturas, e essas estruturas elas são mais resistentes do que normalmente o micélio é. Então, o clamidosporo é uma única célula da hifa que ela vai se arredondando, a parede vai se espessando, e aí ela impede que a água que está dentro, que o líquido que está dentro da célula, ela se extravase para o ambiente, mesmo que o ambiente fique muito ressecado. Então, por isso que é chamado de clamidosporo, que é um esporo de resistência. Aí ele pode ser isolado, uma célulazinha só da hifa pode produzir, mas às vezes tem alguns fungos que praticamente todas as células elas vão se transformar em clamidosporos, e aí é uma maneira de o fungo realmente sobreviver, porque além dos esporos que ele produz, ele ainda produz o esporo de resistência. O esclerócio, ele não é uma única célula, ele é um emaranhado, é a hifa, que ela não, normalmente nesses fungos, a você vê que eles não conseguem produzir esporos, mas ele tem que sobreviver. A hifa vai se enrolando em torno dela mesma, e esse emaranhado, feito um novelo, ele vai se tornando resistente, que mesmo que as células externas elas morram, mas as de dentro formam uma crosta, e as de dentro elas permanecem viáveis. Quando o ambiente melhora, eles aparecem. Tem algumas estruturas que elas não diferem muito do resto do micélio, mas elas estão relacionadas com estruturas reprodutivas. Então, uma delas é o estolão, que a função dele é a disseminação do fungo no substrato. Então, o fungo cresce. Quando ele começa a produzir estrutura reprodutiva, eles não produzem todas no mesmo local. Então, ele produz uma estrutura reprodutiva, ele cresce mais um pouco, e aí ele produz outra estrutura reprodutiva. Então, tem alguns fungos que esse espaço que fica entre, entre as estruturas reprodutivas e esses fungos que produzem essas variações, eles têm estruturas que são semelhantes às raízes, que são chamadas de rizóides, porque não tem a mesma complexidade. É só o formato. Então, esse estolão é uma parte da hifa que fica entre dois feixes de rizóides. E esses rizóides, muitas vezes, eles são produzidos junto da estrutura reprodutiva, que a gente vai ver alguma coisa mais para frente. E vocês vão ver especificamente quando for o filo que produz esse tipo de estrutura. Algumas dessas estruturas, elas são utilizadas para absorção. O próprio micélio, ele faz esse papel, mas se tiver algumas estruturas que ajude a absorver mais nutrientes, melhor para o fungo. Então, o rizóide é um desses que a gente tinha falado, que são umas estruturas semelhantes à raiz, na forma, mas não na complexidade. Isso existe nos fungos que são contaminantes, nos fungos que não são parasitas. E nos fungos parasitas, esses rizóides eles recebem uma outra denominação, que são os austórios. O formato é semelhante, mas quando você chama de austório, é porque existe um fungo que está prejudicando um outro organismo, que é o caso dos patógenos, onde você observa, às vezes, quando se faz corte de tecido, você consegue observar esses rizóides emitindo prolongamento para dentro da célula e retirando nutriente da célula. Então, ele está prejudicando essa célula, e aí ele pode chegar, algumas vezes, ele pode causar até a morte das células. O slide 19 são figuras que vão apresentar algumas dessas estruturas. Então, os clamidosporos, como está mostrando aí, o clamidosporo, eles são essas bolas que elas estão juntas do esporo, que é um macroconídeo. Esse fungo, que é o epidermófito, ele normalmente produz bastante clamidosporo, porque ele é sensível a variações ambientais. Os blastosporos, eles aqui são mostrados de um fungo que é a Malassezia fufo, que ele é um fungo que tem relação com lesões na pele,
eles produzem o que a gente comumente conhece como pano branco. Então, essas estruturas ovaladas aqui, elas vão produzindo, elas vão se reproduzindo, formando um brotinho ou gêmula, e aí ele vai crescendo e vai se soltando ali. Então, cada uma estruturinha oval dessa aqui é um blastosporo. Esse aqui é um fungo que ele também pode produzir hifa verdadeira, mas normalmente a gente encontra eles, a colônia de Malacésia, que é uma levedura, ela é formada pela aglomeração de blastosporos ovais ou redondos, mas normalmente ovalados. Os rizoides, eles estão sendo mostrados aqui, são estruturas mais fininhas, com forma de raiz, mostrando aqui, e aqui nesse caso desse fungo, que é a absídia, eles nascem em áreas onde você vai ter as estruturas reprodutivas, que são essas bolinhas escuras aqui, que são os esporângios. Então, esses esporângios, eles podem estar aglomerados, mas eles vão nascendo em algumas partes do micélio, e essa parte do esporângio que vem, forma um esporângio aqui e o outro lá mais na frente, essa estrutura do micélio, ela é chamada de histolão. E aí você vai ter também rizoides que vão sendo produzidos de espaço a espaço também. Entre um feixe de rizoide e outro, você tem os histolões.